Que a graça de Deus possa nos atingir, a todos nós, onde eu estou aqui, em Natal, cidade do sol, mas que essa graça, que esse Espírito Santo que paira quando nós invocamos a presença de Deus para poder levar o anúncio do reino para outras pessoas, também atinja vocês, onde vocês estiverem, que vocês possam ser atingidos pelas bênçãos do carisma, discípulos da Mãe de Deus. Os anjos pairam sobre as cidades, os anjos pairam sobre as pessoas, os anjos pairam também sobre aqueles que estejam recebendo a manifestação do Espírito Santo através desse carisma. Os anjos assistem a Deus, então que esses anjos, que o Espírito Santo, que a Virgem Santíssima possa estar cada vez mais nos iluminando, cada vez mais guiando nossos passos. Hoje nós queremos falar sobre o Atos dos Apóstolos, mas recordando um pouco do que é que nós vimos. No vídeo passado, nós estávamos mais dedicados, mais focados, mais compenetrados a perceber a intimidade, o relacionamento do apóstolo São João com a Santíssima Virgem. Então, a gente fez um caminho com eles até a Assunção da Santíssima Mãe de Nosso Senhor, tá certo? Mas hoje nós vamos precisar retomar, não tem como a gente falar de um ato histórico e contextualizar tudo o que nós queremos. Então, a gente está fazendo esses vídeos por focos. Então, hoje a gente vai ter esse foco de ter esse entendimento da Virgem Maria, não é? Antes mesmo, talvez, da Assunção. Se vocês perguntarem quando é que se deu a Assunção da Santíssima Virgem, a gente não sabe de especificar isso. Aproximadamente com 15, 16 anos, Nossa Senhora teve a graça de receber o menino Deus, né, de ser mãe. Digamos que Nossa Senhora viveu com certeza os 30 anos de Jesus, ficou mais um tempo, então 40, 50 anos a Virgem Maria presenciou a igreja. Então a gente vai se reportar a ter esse entendimento hoje desse tempo da igreja, que provavelmente nesse primeiro século, que são 100 anos, não é? Do ano 0, que é o ano que Nosso Senhor estava, para o ano 1, primeiro século, então a gente tem o entendimento que a Virgem Maria participou de muitas coisas. Então, chegou o momento, no vídeo passado, na formação passada, que ela foi assunta aos céus. E foi assunta aos céus por quê? Porque ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres, a Virgem. Hoje, não é que a gente pode decretar firmemente, porque já é um dogma, mas no começo da história, não. Aí a gente vai ver toda a parte histórica de como é que foi acontecendo os títulos de Nossa Senhora. Mas a gente pode dizer que ela é bem-aventurada, por quê? Porque ela, na pessoa dela, foi realizada plenamente a santidade de vida. Por isso que a gente pode encontrar Nossa Senhora como modelo. São João Paulo II, quando escreveu os 58 catequeses sobre a Santíssima Virgem, dizia que ela é o modelo. É o modelo de quê? É o modelo de igreja. A participação dela, o envolvimento dela, isso vem ser modelo. Então, ele também vai nos dizer que a Virgem Maria é essa mulher que inicialmente é reconhecida pelos apóstolos, por aqueles primeiros cristãos, como a mãe de Jesus. Mas nunca podemos desassociar ao serviço, à missão dela. Nossa Senhora está associada a Jesus para o bem da igreja, a vida da igreja. Então, se nós queremos falar sobre a Virgem Maria, nós precisamos, e só conseguimos fazer isso bem porque a gente faz todo um elo de como é a igreja. Então, o que é que vamos fazer nesse vídeo hoje? Hoje nós vamos falar do nascimento dessa igreja, do desenvolvimento dessa igreja, e que com certeza um dia ela vai ser chamada, proclamada mãe da igreja, justamente por essa participação. Então, voltando um pouco na história, o Império Romano. O que era o Império Romano? As civilizações eram regidas por pessoas que estavam sempre na frente, então existiram vários impérios. O Império Romano, ele conseguiu colocar sua manifestação, sua atuação na Europa, na Ásia, na África. Foi considerado um dos maiores impérios da civilização, tá certo? E esse império durou aproximadamente 5 séculos, iniciando com 27 a.C., já existia o Império Romano, até 476, o ano depois de Cristo. Então, vocês vejam como foi vasto. E foi gerido por vários imperadores. Inclusive, no nascimento de Jesus, quem é que estava no comando? O Império Romano. Ele conseguiu conquistar grande parte, né, da população, e ele tinha um poder comercial, um poder de conquista territorial. Eles tinham
os governadores, cargo vitalício que só sairia quando um desses seus morressem. Então a gente vai ver qual era o interesse deles também, unificar o mundo, que fosse tudo uma potência de um só. Até parece com as histórias de hoje do governo global que está, né, para ser cada vez mais implantado. Mas tudo bem, detalhes à parte. Então eles queriam unificar o costume, mas queriam também unificar a religião. Então eles queriam que todos pertencessem àquilo que era doutrinário por eles. E quando a gente pensava qual era o Deus dele, eles queriam ser considerados os próprios deuses. Os imperadores queriam ser reconhecidos como divindades. Era esse o objetivo que se tinha. Então, quando veio o cristianismo, esse cristianismo de Jesus, o cristianismo do que ele deixou de ensinamento para os seus apóstolos, isso passou a ser uma ameaça para a civilização que queria os imperadores, o Império Romano. Por quê? Porque Cristo vem propagar um reino de paz, de amor, de concórdia, vai proteger os desfavorecidos. Então isso seria uma ameaça, isso era uma agressão, a gente pode dizer, à identidade dos imperadores. Eles faziam moedas e estava impresso na própria moeda o que? Seu rosto, porque eles queriam ser adorados. Então representava essa ameaça. E o que é que nós temos? As pessoas que escutaram o Evangelho de Nosso Senhor eram pessoas de uma pureza, e eles recriminavam, eles reprovavam toda a pureza, a inocência, não é? Essa visão. Por quê? Porque Cristo, de certa forma, vem propagar um reino que seria contraditório a tudo aquilo que eles propagavam, né? Então, a gente pode dizer também que o fato dos cristãos recusarem os padrões sociais exigidos pelo império, isso vai ser uma afronta, né? E eles odiavam justamente os cristãos por essa maneira de ser, por essa maneira de reportar. Então, o que é que eles faziam? Perseguição aos cristãos. E aí a gente vai encontrar mais citações a respeito do nascimento, esse desenvolvimento da igreja no próprio Atos dos Apóstolos, onde vai mostrar que eles continuavam perseverantes na oração e na missão, mas a gente não pode esquecer nunca que essa efusão do Espírito Santo que os apóstolos tinham vem decorrente também de quê? Daquele momento que estavam todos reunidos no cenáculo. Inclusive, Atos dos Apóstolos começa o seu primeiro capítulo mostrando que entre os discípulos que lá estavam, estava a Virgem Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos todos reunidos, para que tivesse a manifestação Pentecostes, o Espírito Santo fluir sobre todos eles. Eram 12 apóstolos, não é isso? Então, apóstolos simbolizavam, esse número 12 simbolizava as 12 tribos de Israel. Então, quando existe a traição de Judas, que fica um a menos, então se chega ao entendimento que era necessário ter o 12º apóstolo para vir completar justamente aquele quadro de quem? De Judas, que havia traído. Então isso nós chamamos a sucessão apostólica. Judas traiu, não foi assim? Cometeu esse suicídio e o seu ministério foi declarado vago e precisava que houvesse um apóstolo para substituir. Então, quando a gente fala assim, o colégio dos apóstolos é o ministério do Papa, que é o cabeça, que no caso Pedro, mais os ministros dos outros apóstolos unidos a ele. Então, todos aqueles que estavam lá faziam o colégio apostólico. Os bispos, pela sessão apostólica, participam do colégio dos apóstolos. Hoje em dia, quando a gente tem um bispo de Natal, o bispo de São Paulo, que são mais de um, então todos esses fazem parte do quê? Da sucessão apostólica, certo? Então, nos Atos, também capítulo 1, vai mostrar justamente que foram propostos 2 homens que poderiam substituir esse lugar de Judas. E aí, o que eles fizeram? Clamam o Espírito Santo para que pudesse ter esse entendimento de quem substituiria, deitaram a sorte e os 11 apóstolos que estavam presentes, o escolhido foi Matias para completar o quadro dos 12 apóstolos. Essa comunidade de Roma é a comunidade que foi fundada pelo apóstolo Pedro, tá? Aí vocês podem dizer, mas Roma também se fala tanto de Paulo, certo? Mas foi fundada por Pedro. Paulo chega mais na frente, que teve toda a sua importância em Roma. Ambos padroeiros da igreja de Roma, tanto Paulo como Pedro.
teve o primado sobre todas as outras comunidades locais, as outras dioceses, e o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma. Então, quem está hoje na sucessão apostólica, no lugar de Pedro, bispo de Roma, o nosso Papa Francisco. Tudo bem? Então, vamos mais. Então, esse grupo dos 11, né, eles saíram para pregar. E agora a gente tem mais um. Agora a gente vai ter Matias também. E eles iam resolvendo os problemas, mas todas as coisas, as questões mais complexas, então se recorria a Pedro, porque ele é que estava à frente. Se lançava numa série de viagens e a visita a outros locais, levando o anúncio da palavra, ao anúncio da ressurreição, essa boa nova. E era exercido principalmente na ação do Espírito Santo. E à medida que eles iam chegando, iam formando agora outros bispos, através do quê? Da escolha, através do sentimento que eles tinham do Espírito Santo e a imposição das mãos. Então, se tinha uma região que eles não tinham nenhuma liderança, digamos assim, então eles faziam com que aqueles homens se tornassem seus iam suceder aqueles que já estavam lá, ou ao mesmo tempo seriam colocados novas pessoas para estarem nos seus lugares. Então, quem é que vem ser Paulo? Né? Na verdade, Saulo de Tarso. Ele pensava ser fiel, porque ele foi doutrinado, ele cresceu no meio daqueles do Império Romano, eles imaginavam que estava certo e eles perseguiam a tantos outros, inclusive cristãos. Fazia seu trabalho de perseguir com zelo, com entendimento do que estava sendo feito. Então, de maneira violenta, sem discernimento, presenciou ele o apedrejamento de Santo Estevão, que se torna o primeiro mártir da história, cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de fortaleza, fazia milagres e prodígios, e isso irritava o Império Romano. E aí vai dizer que quando Atos 6 e o 7 vai dizer que esse apedrejamento, mas que ao mesmo tempo Estevão estava com um semblante feliz, pacificado, e as pessoas não entendiam, né? E aí a gente vai entender que ele estava tendo uma visão, e uma visão de quem? A visão do próprio céu, a visão do próprio Deus. Então, quando a gente tem o Atos capítulo 7, a gente vai conseguir ver mais isso. Cheio do Espírito, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus a pé direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosamente contra ele. Lógico, as pessoas não queriam que ele manifestasse o que estava vendo. Por quê? Porque as pessoas que estivessem no arredores, vendo a visão de Paulo, pelo que ele estava contemplando, ficariam cada vez mais desejosos desse Deus. Então, o que acontece? Começam a apedrejar, e mesmo assim, ele, cheio do Espírito Santo, de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. Né? E com essas palavras, ele expiou. Então, a gente vê já a graça do que é a manifestação desse Espírito Santo. Então, Paulo, que é Saulo, depois desse apedrejamento, recebe a missão de perseguir mais, mas no caminho para Damasco, diz que ele teve uma visão, Jesus lhe apareceu. E aí a gente pode dizer que esse foi o marco da grande transformação e conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. E ele se torna o maior evangelista do cristianismo, né? Considerado pelos próprios apóstolos como um apóstolo, apesar dele não estar naquela sucessão dos 12, apesar dele não ter sido sorteado pela manifestação, pelo trabalho, pela missão que Paulo fazia, então ele é considerado também como apóstolo. Foi escolhido por Jesus para pregar aos gentios. Pode dizer assim, mas Jesus não tinha morrido, certo? Mas a aparição dele que ele viu foi Jesus. Então ele foi escolhido mesmo depois da assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai escutar uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai ter toda a compreensão de nosso Senhor. Enquanto isso, Deus também tocava o coração de um outro homem para que fosse acolhedor
de Saulo. Mas vocês imaginem que qualquer homem teria receio de acolher Paulo. E aí ele chega para Ananias e diz: Ananias, você deve acolher, você vai em tal canto, em tal local, vai ter uma casa, você deve entrar, lá você vai encontrar um homem assim, e disse quais eram as características, que a gente pode ver isso no Atos capítulo 9, né? E aí ele vai dar todo o referencial do que deve fazer e que deveria Ananias pôr as mãos em Saulo e curar para que ele voltasse a ter a visão. Essas escamas cairiam dos seus olhos. Ananias, a princípio, faz: mas Senhor, como é que eu vou me encontrar com esse homem que dizem que está matando os cristãos? É isso mesmo que o Senhor quer? Aí ele disse que não, que vá, porque ele vai ser serventia para toda a igreja de uma forma extraordinária. Então, vai ser colocado também, nesse mesmo capítulo 9, depois, que esse não é aquele que persegue em Jerusalém, porque o que acontece? Ananias começa a levar Saulo. E aí as pessoas ficam: mas meu Deus do céu, e agora? Será que ele não vai perseguir? E acusavam, você imagine, que ele que mandava matar os cristãos, agora os cristãos estavam recebendo Saulo para receber a mensagem. E aí vai ter toda aquela argumentação. Este não é aquele que perseguiu em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-lo preso? Aos sumos sacerdotes, eles estavam com receio. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram a um conselho de matá-lo. Os judeus queriam matar Saulo. Mas os discípulos, tomando a noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Então, os próprios agora, cristãos, estavam defendendo Paulo, porque acreditavam que já havia uma conversão. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo realmente de Jesus. Então Barnabé, que vai ter toda uma participação com Paulo, levando-o consigo, apresentou aos apóstolos. E essas passagens não servem de referência. Em Gálatas 1, versículo 18 a 19, vai dizer assim: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas. Quem era Cefas? Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então a gente tem esse entendimento que Paulo agora já vai ter mais contato. Aí veja, existem coisas circunstanciais que aconteceram também. Cornélio era um homem que não era convertido, e aí nosso Senhor vai dar um direcionamento para Cornélio, que ele deve mandar e buscar alguém que está na cidade, para que possa conversar com ele. Ao mesmo tempo, nosso Senhor vai dar um esclarecimento, um entendimento a São Pedro, que ele dizia que não comia carnes impuras, e Deus vai oferecer a ele um banquete, digamos assim, com situações, com alimentos que ele considerava impuro. E ele vai perguntar: mas Senhor, eu devo comer coisas impuras? Não sabiam eles que Deus já estava, de certa maneira, agindo de uma forma de diligência, tocando o coração de Cornélio, tocando o coração de São Pedro, para que depois houvesse aquilo que nós vamos ver mais lá na frente, que é a conversão e ao mesmo tempo a adequação à fé, né? Nessa toalha, nela haviam de todos os quadrúpedes dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Nunca, né, comer coisas que são consideradas impuras. Bom, mais lá na frente, então Pedro estava na cidade e chega aquele determinado momento que o aviso para Cornélio acolher Pedro, e aí Pedro convida para que Cornélio convida para que Pedro vá à sua casa. E quando ele vai à casa, ele vê a manifestação, porque o que eles tinham por princípio? Que só aqueles que tinham acompanhado Jesus, só aqueles que tinham envolvidos no cristianismo, ou que fossem os judeus, que teriam a capacidade de ter a ação do Espírito Santo, seriam apenas aqueles que teriam a salvação. Mas Pedro fez justamente aquela experiência de comer as coisas impuras para perceber que aquilo que o nosso Senhor ordena não se torna impuro, porque está em comunhão
com o próprio Deus. Atos capítulo 10. Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, porque agora ele estava na casa de Cornélio, um pagão, mas mesmo assim vê a manifestação e o desejo que esse homem tinha de estar com Deus. Mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então, Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que recebem o Espírito Santo como nós? Porque vocês imaginem que era uma situação difícil para Pedro, porque eles proclamavam algo, não é? Que só seria o Espírito Santo, só seriam para eles, e agora ele está testemunhando o que aconteceu na casa daquele Cornélio. Então ele diz que não pode mais reter este batismo, reter esse Espírito Santo, reter que eles também são possuídos pela graça de Deus. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. E ele permaneceu alguns dias mais naquela casa onde eles estavam. Atos capítulo 11. Os apóstolos, não é? E os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Vocês imaginam, até os próprios apóstolos agora estavam meio que chateados com São Pedro. Por quê? Porque São Pedro era a cabeça e São Pedro agora estava permitindo que os pagãos também recebessem a palavra. E eles estavam sem entender porquê daquilo. Mas Pedro fez uma exposição de tudo o que tinha acontecido na casa de Cornélio. Versículo 9. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuros. É isso? Versículo 18. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concede Deus o arrependimento que o conduz à vida. Então, eles ficaram mais que sossegadinhos com essa postura. Pedro comia com os cristãos gentios, agora não só mais com aqueles que estavam naquele primeiro grupo, né? E seus escrúpulos, de certa maneira, tinham caído por água, porque eles tinham visto a manifestação de Deus. Não se sentia desonrado ou contaminado pelo contato com os cristãos gentios, que era inconcusível. Por quê? Por que a gente tem de entendimento? A circuncisão era algo que era passado pela tradição, era algo dos costumes, porque era uma prática referente às leis de Moisés. E agora, aquelas pessoas que não estavam nessa mesma prática também estavam recebendo o Espírito Santo. Capítulo 15, Atos 15. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Aí agora a coisa fica difícil. Por quê? Porque, imagine, a circuncisão era feita quando ainda se era criança. E agora estava dizendo o quê? Que os homens adultos, que se fosse necessário para seguir a Cristo, teriam que fazer a circuncisão. E aí vai ter um choque. Por quê? Porque o próprio Pedro já não conseguia mais reter ou dizer que só aqueles que estavam próximos é que tinham a graça de Deus, né? E aí Tiago, que é um dos apóstolos, ele era muito forte nessas regras, nessa lei de Moisés, então ele acha que é impróprio que alguém esteja falando, sendo cristão, e que não receba a circuncisão. Os crentes judeus circuncidados estar na mesma mesa que crentes gentios circuncisos, ele achava um absurdo. Então Pedro se afasta um pouco dos gentios para que as coisas se acalmassem, mas aí chega Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé são defensores. Paulo é defensor que mesmo que um homem que não tenha nascido e estado com Jesus Cristo, é um homem que pode ser possuído pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele é a experiência viva. Ele era assassino, ele mandava matar, ele fazia horrores com os cristãos, o arrependimento não veio. Então ele, com Paulo e Barnabé, começa a propagar, né, que se opuseram justamente ao pensamento de Tiago,
achando que aqueles outros, que os gentios também, os pagãos também poderiam receber o batismo. E gera uma dúvida, gera uma polêmica. O que é que Pedro acha, o que é que Pedro não acha? Essa dúvida, essa polêmica, os gentios convertidos agora têm que receber e seguir as leis de Moisés. Então, o que acontece? No ano 49, então, por exemplo, no ano 49, foi a primeira reunião que juntou todos os apóstolos para chegar a um entendimento, porque nossa igreja é una. Então, não pode ser dito uma coisa aqui e lá na Conchinchina ser outra. Tem que ter uma unidade. Por isso que diz Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, essa reunião inicial estava quem? Estavam os apóstolos para quê? Para que tivesse o entendimento, né? Eles iriam interpretar a lei agora de Moisés com auxílio do Espírito Santo, esse concílio de Jerusalém, 49. Então, provavelmente a Virgem Maria ainda estava viva nesse período. Se com 15, 16 engravidou, mais 30 de Jesus, então existe essa probabilidade, mas não tem nada que a gente possa dizer. Qual era o cerne da questão? Por que eles estavam reunidos? Para chegar a um denominador comum de que os cristãos vindo do judaísmo eram considerados limpos. Por quê? Porque haviam recebido a circuncisão e os outros não eram, e poderiam os cristãos convertidos não receberem a circuncisão. Então, o que vai ser a pauta, digamos assim, é justamente essa questão. Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, não é? Foram participar. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles entre os gentios. Então, aí depois disso, se diz que Tiago também tomou a palavra, ele acolheu o que Pedro colocou, né? E aí ele vai dizer, por isso que ele era a maior resistência, por isso digo que não se devem inquietar mais quanto a essa questão da circuncisão, mas que deveriam continuar observando aqueles que seriam os alimentos impuros, se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza e das carnes sufocadas do sangue. Então, em função desse primeiro concílio, foi quando, de certa maneira, houve uma libertação do cristianismo às práticas judaicas. Por quê? Porque agora não seria mais necessário essa circuncisão. Então a gente pode encontrar que na igreja nós temos Pedro e Paulo, existe um paralelo. Enquanto Pedro era sem nenhuma instrução, nenhuma preparação, Paulo era um judeu letrado. O que eu quero dizer com isso? Deus não escolhe todos da mesma capacidade, com os mesmos talentos, não. Mas justamente para florir essa igreja, Deus escolhe muitas vezes a comunhão, mas ter comunhão mesmo na diversidade. Então, Pedro era pescador, Paulo, observador da lei. E aí a gente consegue encontrar Pedro mais dedicado aos judeus, Paulo mais dedicado aos pagãos. Então, a gente diz assim, a gente diz, quando eu digo, a teologia vai dizer que houve uma paulanização de Pedro e uma petrinização de Paulo, porque ambos começaram a ter qualidades um dos outros. Então, a continuidade da Igreja Católica, a gente chama isso de sucessão apostólica. Pedro, não é? Aí tinha os outros apóstolos, mas à medida que foram se chegando mais a sucessão, Pedro morre. Quem é que vai suceder? Se chama sucessão apostólica. Hoje, nós temos Papa Francisco. Depois de São Pedro, né, são 266 até chegarem, são sucessores de Pedro, receberam a assistência do Espírito Santo. E por receber essa assistência do Espírito Santo, então a gente vai dizer que existe também uma hierarquia. Nós temos bispos, nós temos padres, nós temos diáconos. Todos os bispos, eles estão submissos
mesmo que eles tenham a ordem dele na diocese que ele está, mas eles estão submissos ao sucessor direto de Pedro, no caso o Papa Francisco. Então esse colégio episcopal, o colégio dos bispos, tem o Romano Pontífice, que é o sucessor de Pedro, mas os bispos que são os sucessores dos apóstolos unidos, e isso compõe aquilo que se chama o magistério da igreja. Então, o que é o magistério da igreja? É essa hierarquia que deve ensinar, é essa hierarquia que deve guardar todos os ensinamentos que nós temos da igreja. Então, quando a gente diz assim, nossa igreja católica está seguindo a tradição, está seguindo as escrituras, está seguindo ao magistério. O que é esse magistério? São essas pessoas que formam, e o colégio dos apóstolos, os papas vão decretar, vão fazer cartas, vão fazer as orientações. Então, tudo que o magistério nos coloca para nós deve seguir de referência. Então, o Sagrado Magistério quer levar ao conhecimento da verdade a todos os homens. Por isso que nós temos tanta preocupação enquanto igreja disso tudo está documentado, está escrito. Para quê? Para que possa existir cada vez mais essa tradição, não é? O magistério, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição. Encargo de proteger, interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Aquilo que os papas vão colocando cada vez mais. Você pode olhar assim e dizer assim, nossa, são tantos relógios, quem terá a hora certa? Por isso que as igrejas, quando eram construídas, lá em cima da igreja havia um relógio. Por quê? O que queria dizer? Que mesmo que todos tivessem um relógio, a hora que devia basear a verdade era a hora que estava na igreja. Os relógios deveriam ser sinalizados, marcados a partir do momento, a partir daquilo que a igreja propagava. Para ela, todos que se dirigem deveriam corrigir seus relógios de acordo com o relógio da igreja. Então, esse entendimento que nós falamos hoje é importante para que a gente venha entender todo o demais que vai acontecer, entendermos os outros concílios. Nós vamos entrar agora nos dogmas, nós vamos entrar mais nos concílios e termos esse entendimento. Aquilo que vai ser definido pelo concílio, aquilo que vai ser os dogmas, deve ser referência em nossa vida. E em relação à Virgem Maria, existem alguns dogmas, e esses dogmas foram decretados nos concílios, e a gente vai ver essa parte mais à frente. Deus abençoe, que Nossa Senhora te conceda muitas e muitas graças.